Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor. Amados, é uma alegria nós estarmos neste momento de adoração, adorando ao nome do nosso Deus, amém? Eu vim simplesmente participar, como você veio participar aqui desta adoração, e a nossa adoração é para Ele. Ele merece o seu glória, a sua adoração nesta noite. Amados, eu agradeço a Deus por Deus ter me concedido esta oportunidade de estar aqui ministrando neste congresso de jovens. Ao pastor Isaías, a missionária, agradeço o líder, o irmão Daniel e todos os obreiros aqui, e eu agradeço a minha mamãe que está ali, ela está ansiosa mais do que eu, amém? Quando mãe vem ver o filho pregar, ela fica mais ansiosa. Para quem não conhece, aquela mulher ali de branco é minha mãe, né? Está aqui prestigiando e vendo o seu filho pregar. Se eu estou aqui é por causa dela, foi ela que orou e pagou o preço para que eu estivesse aqui, sendo ministro da palavra de Deus. Eu quero ler com você, com a mocidade, o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Você que tem a Bíblia, procure um amigo do seu lado que está sem a palavra, se aproxime dele, para junto efetuarmos a leitura. Segundo livro de Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Leiamos a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero que todos os irmãos que estão aqui repitam comigo o versículo que nós lemos. Vamos lá, toda a igreja lendo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, ministra ao nosso coração, meu Deus, conforme Tu queres. Fala, meu Deus, nesta noite, dentro da Tua palavra, porque estamos prontos para ouvir. Deus abençoe, tome o seu assento. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus. Queridos, eu estou muito alegre com Deus, por Deus estar me concedendo esta oportunidade de estar ministrando esta palavra, uma palavra muito rica, uma palavra que vai de encontro ao jovem. E eu pedi uma palavra de Deus, e eu quero pregar sobre a temática, o desafio de um jovem cristão. Repita comigo, os desafios de um jovem cristão. Quando se trata de juventude, quando se trata de mocidade, nós sabemos que é muito difícil para um jovem ele trilhar o caminho na presença de Deus. Quando se trata de fé, nós sabemos que é difícil tanto para o adulto e se torna mais difícil quando se trata da juventude. E eu tenho aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1, onde Paulo, ele dá uma palavra de incentivo ao seu filho. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta dirigida a Timóteo, Paulo, ele escreve dando primeiro algumas considerações, e ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, segundo a promessa que está em Cristo Jesus. E Paulo agora, ele vai lembrar de duas coisas na vida de Timóteo. Ele escreve lembrando das lágrimas, e ele escreve lembrando dos sofrimentos. E como ele lembra das lágrimas e do sofrimento de Timóteo como jovem cristão, ele vai dizer: por causa disso, eu venho orando por ti noite e dia em minhas orações. Perceba que além de Paulo lembrar das lágrimas e do sofrimento de Timóteo, ele vai lembrar da fé que existe
na vida do mesmo. E ele escreve dizendo: eu lembro da fé que existe em ti, uma fé que anteriormente habitou na tua avó e agora habitou na tua mãe, uma fé que agora habita em ti. Paulo está revelando que Timóteo é um jovem que veio de um berço evangélico, onde ouviu muito falar de Deus, onde a sua mãe falava de Deus, onde a sua avó falava de Deus. E Paulo vai reconhecer que a fé que existe em Timóteo é uma fé verdadeira. Veja que aqui é a base, aqui é o princípio de sustentação da vida de um jovem cristão: ter uma fé verdadeira, ter uma fé fixada em Deus. Depois que Paulo relembra esses 3 tópicos, agora ele vai dar alguns incentivos para Timóteo, ele vai dar algumas orientações, e essas orientações será muito importante para o ministério do mesmo. Mas antes de Deus revelar essas declarações de Paulo, eu quero dizer para você que é difícil para um jovem cristão, é desafiador para um jovem cristão que é crente e o seu pai e a sua mãe não é. Por quê? Porque este jovem, ele está na igreja, ele ouve do seu pastor que ele tem que andar perfeito, ele ouve do seu pastor que ele tem que andar na perfeição, mas quando chega em casa, ele vai encontrar um conflito com a sua mãe, com o seu pai, porque o pastor diz que tem que andar correto, mas a mãe diz que não precisa de tudo isso. O pastor diz que precisa andar na santidade, a mãe diz que não precisa de santidade. Aí, queridos, nós imaginando esta palavra, você já imaginou como fica a mente deste jovem? Ele não sabe se serve a Deus, ou se obedece à voz do seu pastor, ou se obedece à voz da sua mãe. Ele não sabe se obedece à voz de Deus ou a voz de Satanás, que muitas das vezes está inserido dentro da sua casa através de alguém. Tenha paciência comigo nesta noite. É desafiador para o jovem resistir às intenções mundanas. É desafiador, porque as coisas mundanas chamam a atenção do jovem. E muitas das vezes as coisas de Deus não chamam tanto a atenção do jovem como as coisas mundanas chamam. É desafiador para um jovem fazer as suas escolhas dentro da vontade de Deus. Porque entender a minha vontade é muito fácil. Entender a vontade do meu pastor é fácil. Mas entender a vontade de Deus é a coisa mais difícil. Muitas das vezes até para o adulto é difícil entender a vontade de Deus, imagina para o jovem. Quanto nós adultos, muitos de nós não entendemos a vontade de Deus, que já temos uma mente formada, uma mente lavada no sangue do Cordeiro. Imagina o jovem. É muito desafiador para ele. É desafiador para o jovem, se ele quer decidir viver na carne ou viver no Espírito. Porque é muito fácil decidir viver na carne, porque os prazeres da carne traz prazer. O pecado para a carne é bom, mas isso é abominação contra o Espírito. Tudo que é pecado é bom para a carne, mas isso contraria a vontade do Espírito. É desafiador para um jovem decidir se ele ama a Deus ou se ele ama o mundo. O apóstolo João escreveu: não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo, porque o que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, e não é de Deus. Quando o jovem é colocado entre esses desafios, você vai perceber que muitas das vezes a opção que ele tem é o mundo, porque muitas das vezes ele não tem um auxílio como Timóteo encontrou. Sabe por que Timóteo foi aprovado como jovem diante de Deus? Porque ele teve o seu líder. Paulo amou com toda a sua força. Paulo amou com toda o amor que havia no seu coração. Paulo se dedicou a ensinar Timóteo. Veja que Paulo vai dar alguns conselhos
Na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 6, ele dá o primeiro conselho: por causa da fé que existe em ti, eu te aconselho que desperte o dom de Deus que há em ti. Essa palavra despertar, Paulo está dizendo: tu tem que entender, Timóteo, que tu recebeu o ministério quando eu impus as minhas mãos sobre ti. Tu tem que entender que tu recebeste o ministério, e este ministério não pode ficar morto, neutro. Este ministério tem que ser revelado. Esse ministério, você tem que optar por este ministério. Desperta o dom de Deus que existe em ti. Eu vou mostrar para você 4 desafios que o jovem vai encontrar na igreja. Isso é difícil. O primeiro desafio é entender a vontade de Deus para a sua vida. O profeta Jeremias passou por isso. Jeremias, Deus trouxe uma palavra para Jeremias, de Jeremias: antes que tu nascesse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E antes que tu nascesse, eu já tinha te dado para as nações como profeta do Senhor. Aí Jeremias responde para Deus: Deus, mas eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Aí Deus diz: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, o que eu te mandar falar, tu falarás. É desafiador aceitar a vontade de Deus. É fácil aceitar a minha vontade, mas aceitar a vontade de Deus é difícil. É por isso que tem muitas pessoas aí que Deus já determinou propósito e ele está adiando. Deus já determinou propósitos, sonhos. Deus já determinou sonhos, projetos para realizar, mas a pessoa está dizendo: não é a hora, eu não quero agora, eu não quero neste momento. É por isso que é difícil. Segundo desafio: entender que Deus nos chama para um ministério específico. Eu estava lendo a palavra, eu comecei a imaginar os desafios que Samuel enfrentou dentro da casa de Deus. Os desafios que Samuel enfrentou para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Samuel foi colocado muito cedo ali para cuidar, servir a Deus, aos pés do sacerdote ali. Veja, naquele período, os filhos de Eli eram jovens despravados, sacerdotes, que não estavam interessados em agradar a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles se deitavam com as moças que ficavam na porta. Agora você imagina Samuel vivendo na casa de Deus, vendo essas situações, vendo o mau exemplo dos filhos do próprio sacerdote. Mas um dia Samuel está deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e Deus bradou, e Deus chamou dizendo: Samuel, Samuel, levanta e vai até ali. Responde: o Senhor me chamaste? Ele diz: não te chamei, volta a deitar. Ele volta a deitar e Deus o chama novamente: Samuel, Samuel, levanta e vai até ali. O Senhor me chamaste? De não te chamei, volta a deitar. O que me intriga é que Samuel, Deus o chamava, e Samuel pensou que era o homem que estava ali chamando. Eu vou repetir. Tem pessoas aqui que Deus está te chamando e você está pensando que é o homem. Tem muito jovem aqui que Deus está te chamando e você está dizendo: não, isso é o meu pastor. Muitas das vezes o teu pastor está incentivando para você orar, para você consagrar, para você ler a Bíblia, e você está dizendo: não, não é Deus, é o meu pastor. Eu estou aqui para dizer que não é o homem, é Deus que está te chamando. Lamanda candaraba sureandaraba, lamaya suribicandarai.
Eli entendeu que era Deus que chamava o moço. E Eli vai ensinar dizendo: meu filho, volta a deitar. Se alguém te chamar, tu responde: fala que o teu servo ouve. Samuel aprende a lição, ele volta a deitar e Deus o chama novamente. Agora ele está pronto, ele vai responder: fala porque o teu servo ouve. Fala, fala, fala porque o teu servo ouve. Terceiro, entender que os nossos planos, muitas das vezes, não são os planos de Deus. Isso é desafiador para o jovem, porque todo jovem tem um projeto de vida, tem um projeto, e ele fica em desafio para entender o que ele quer. Deus não está provando, mas o que ele não quer, Deus irá provar. É desafiador. A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. É desafiador para o jovem entender que precisa andar em santificação. Salmo 119: como o jovem purificará o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Quer ter um caminho puro? Observe conforme a palavra de Deus. É desafiador para o jovem. Tem muito jovem que não entende por que o meu pastor cobra tanto. Por que o meu pastor cobra que eu ande assim, que eu faça assim? Ele não entende, é desafiador para ele. Porque é mais fácil fazer as coisas do mundo, é mais fácil desagradar a Deus do que andar em santidade. Mas eu tenho uma palavra para você, jovem: se você andar em santidade, em verdade, diante do Senhor, o teu caminho será um caminho perfeito e um caminho cheio de vitória. Samuel trilhou uma vida santa. José foi o jovem que foi mais desafiado em sua vida. Foi vendido da casa do seu pai para o Egito com 17 anos. E já dentro da casa do seu pai ele já sofria. Porque o texto diz que ele trazia má notícia dos seus irmãos ao seu pai. Pastor, José era fofoqueiro? Não, José falava a verdade. A primeira característica que um jovem cristão tem que ter: falar a verdade. Porque uma mentira repetida 20 vezes vai ser tida como verdade, mas o mentiroso sempre vai ter que lembrar da mentira para não cair em contradição. Segunda característica na vida de José: José aprendeu a servir a Deus, serviu seu pai e serviu os outros dentro da própria casa. Você vai perceber no texto que aquilo que José aprende em casa, ele vai executar na casa do cárcere, ele vai executar na casa de Potifar, ele vai executar no rei. Em todo canto você encontra José servindo. Terceira característica na vida de José: José decidiu se desviar das paixões e da contaminação da carne. Veja que a Bíblia diz que José era bonito de aparência. Talvez tinha os olhos verdes igual o meu. O texto mostra, queridos, que a mulher de Potifar se apaixonou, amou à primeira vista e tentou agarrar José. Um dia que José estava lá sozinho em casa, limpando, ela aproveitou para dar o bote, porque tentação é assim. O diabo não vai derrubar o jovem assim de cara não, meu irmão. O diabo vai fazer o jovem não ter medo do ambiente. O ambiente não te assusta mais, está familiarizado.
O ambiente não assusta, não dá medo mais. Tentação é igual o desenho do Tonho Gerry. Você vê que o gatinho finge ser amigo do rato. Quando o ratinho abaixa o gato vai e dá zunhada. Tentação é do mesmo jeito. Tentação é do mesmo jeito. O ambiente não assusta mais, não, pastor. É só minha coleguinha, cuidado. Não, pastor, é só amizade. Amizade de homem e mulher vai terminar em sexo. Me perdoe em nome de Jesus. Eu vou falar tudo que Deus mandou falar. Levante as mãos, levante as mãos. Levante as mãos. Cinco decisões que o jovem precisa tomar para ser aprovado. A primeira decisão está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Desenvolver o ministério de Deus na sua vida. Quer ser aprovado? Desenvolva o que Deus te entregou. Desenvolva a chamada. Não espere que os outros desenvolvam. Desenvolva você. Segundo, entender que temos um parceiro neste ministério. Versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Talvez você está dizendo, pastor, mas eu não tenho capaz. Lembre que Ele te deu um espírito que vai te auxiliar. Levante as mãos. 3. Não se envergonhar de ser cristão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo. O que acontece hoje é que tem muito jovem que tem vergonha de ser crente. Até diminui a Bíblia. Até diminui a Bíblia para dizer que não é crente. Tem uns que vestem até a roupa esporte para ir em alguns lugares para mostrar que não é crente, para mostrar que não serve a Deus. Paulo está dizendo, mas não te envergonhe do testemunho de Jesus Cristo e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Eu tenho que entender que eu nasci para ser crente e vou subir sendo crente. Aleluia! Quatro, não ter medo dos sofrimentos futuros. Quantos jovens sofrem na escola bullying? Porque é crente, porque serve a Deus. Quando chega na escola, começa a zombação. Lá vem um crentinho, glória a Deus. Lá vem um crentinho, aleluia. Sabe o que eu gosto disso? Quando o filho do cão dá glória a Deus, que Deus é tão fiel com a minha vida, que Ele faz o cão da glória a Deus. Deus é tão fiel que Ele faz o zombador levantar a mão e dar glória também, para entender que eu sou crente, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Abandarabassoramacassa, Simandaracafacei, Lamaia Suriandarai. Aleluia. Quinto conselho: procura ser sempre um jovem aprovado por Deus. Procura te apresentar como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A palavra obreiro quer dizer cooperador, então convém ao jovem. Procura te apresentar como jovem aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem. O manejar está falando de cumprir. O manejar está falando de obedecer. O manejar está falando de guardar a palavra. Levante as tuas mãos. Glorifica o Senhor. A sexta decisão, versículo 16.
fugir dos falatórios profanos. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tem que ser um jovem correto, que ninguém é capaz de falar mal dele. Todo mundo fala o que é bom da vida dele. Evita falatórios profanos. Isso é desafiador para o jovem, porque quando ele erra, tem milhões de pessoas para fofocar. Tem pessoa que não serve para dar boa notícia não, mas para dar notícia ruim é especialista. Quando você lê a história de Jó na Bíblia, você vai ver que tem 3 mensageiros bons de dar notícia ruim. Os mensageiros encheram o peito e foram até Jó e disseram assim: Jó, nós estávamos no campo e vieram o fogo, queimou as vacas, queimou os animais, queimou tudo. Tem gente que é especialista para dar notícia ruim, enche o peito. Mas nesta noite Deus vai queimar este tipo de pessoa. Quando acontece uma notícia ruim, o fofoqueiro ainda diz assim: deixa que eu conto. Eu tenho prazer de ir lá contar, só para ver o jeito dele. Evita falatórios profanos, isso produzirão impiedade. 7º, versículo 22. Agora coxe o cinto aí que vai apertar, coxe. Foge das paixões da mocidade. O missionário pregou isso, este versículo no retiro. E eu cheguei em casa, sou sincero, cheguei em casa e Deus começou a falar. Eu fui para a sala, eu fui para o banheiro, eu fui para deitar, e aquela voz dizendo: foge, 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 foge das paixões da mocidade, para que tu seja um bom ministro de Jesus Cristo. Paulo está aconselhando a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Esse negócio de namorico é só perca de tempo. A pessoa vai namorando, daqui a pouco não quer mais ir para a escola, está desinteressada, as notas estão baixas, daqui a pouco não vem para a igreja, aí está ficando, fica aqui, fica ali, aí vai ficar no arrebatamento também. Vai ficando, aí vai ficando apaixonado, aí vai ficando tudo. Não é pecado namorar na hora, no tempo de Deus não é pecado. Mas o que acontece é que a pessoa quer sair fora da vontade de Deus, se adianta, em vez de buscar uma pessoa boa, pastor, aí vai namorar com um Hellboy. Quem é um Hellboy, pastor? Aquele homem do chifre, menino do inferno. Tem tanta espécie boa para escolher, aí vai escolher o Hellboy. Tem gente aqui que tem o espírito, né? O espírito do beijo, beijoqueiro, beija aqui, beija ali. O beijo é igual ferro de passar roupa, língua em cima, esquenta embaixo. Você é homem, você sabe. Foi o sinal que Judas deu para os homens que aprenderam Jesus. Judas disse: aquele que eu beijar tu prende. Vamos interpretar isso aqui? Vamos interpretar? Satanás usa a mesma frase. Ele diz assim: ó, aquele que eu beijar na festa tu prende, vai colocando paixão. Aquele que eu beijar tu vai colocando amor indesejado. Eu vou beijar ela nem vai perceber que eu vou prender ela numa paixão tão infernal que ela não vai conseguir ser feliz num casamento nunca. É revelação da palavra isso aqui. Aquele que eu beijar tu prende, vai prendendo, vai colocando paixão, vai colocando
desgraça, vai colocando tudo. Mas nesta noite Deus tem uma palavra para você. Está no versículo 1 de 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, para tu enfrentar esses desafios, tu precisa se fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Para tu vencer esses desafios, tu precisa ser forte, precisa ser renovado, precisa entender que a força está na graça, e a graça está em Cristo Jesus, que nos salvou da condenação do mundo e nos trouxe para a vida. Lamandara sorabacana vassuraba. Lamanda labacana ramasura vasena babala. Lamaya soraba conde facena cai. Dimica sorama facei. Fortifica na graça. Eclesiastes capítulo 12. Salomão deu um conselho lindo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque o dia da mocidade é o dia da descoberta. O tempo da mocidade é o tempo das coisas que nós não sabemos. E Salomão está dizendo, lembra do teu Criador. A palavra lembrar quer dizer, te envolve com Deus, antes que venham os maus dias. Te envolve com Deus antes que venha a decepção. Te envolve com Deus antes que venha aquilo que você não quer de ruim para a tua vida. Porque quando nós se envolvemos com Deus, no dia da nossa mocidade, nós protegemos o nosso caminho. Por mais que você queira errar, Deus não deixa. Eu ouvi um testemunho do pastor R.R. Soares. Ele disse que 2 jovens foram para o motel, e chegando no motel, o jovem decidiu pecar, tirou a roupa, olhou para a moça e disse assim: amor, liga aí a TV para nós assistir um pouquinho, para dar uma pimentada. Aí ligou a TV. Quando ligou a TV, apareceu o pastor R.R. Soares pregando, e o pastor estava dizendo assim: sai daí, porque aí não é o teu lugar. O jovem olhou para a moça e disse assim: me perdoa, mas não dá não. Vestiu a calça e foi embora, porque Deus preserva. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu adorava. Eu adorava. Eu adorava. Amassorabacandarai. Quer vencer as tentações? Fortifica-te. Apóstolo João escreveu, 1 Epístola de João capítulo 2 versículo 14. Eu escrevi, jovem, porque sois forte e já venceste o maligno. O jovem é forte, e tem 2 seres que estão interessados na força do jovem. O primeiro ser é Satanás. E Satanás sabe usar muito bem esta força do jovem, na prostituição, na droga e tudo mais. Mas tem um Deus que sabe usar ainda mais a força do jovem. Salmo 127. Como a flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Davi está comparando o jovem com uma flecha na mão de um homem valente. E a flecha na mão do homem valente, ela vai alcançar o seu objetivo, se ela estiver na mão do valente. Eu tenho uma palavra para você: Deus sabe te utilizar como uma flecha na mão do valente. Levante as mãos. Levante as tuas mãos. Deus quer te levantar, mas para isso,
fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Pastor, não consegue. Se você orar, se você jejuar, você vai vencer todos os desafios da sua vida. Eu estou aqui como exemplo que pode sim um pastor jovem, solteiro, ser pastor, porque quando Deus quer, ninguém pode interromper, é da vontade de Deus. Levante as tuas mãos para cima, levante as tuas mãos. Uma jovem perguntou assim para mim, pastor Romar: como é que tu consegue, pastor Daílson? Que eu já tentei de todo jeito, eu não consigo. Eu disse: eu consigo porque eu ando de joelho. Eu consigo porque eu decidi servir a Deus. Eu coloquei um propósito na minha vida. Eu disse para Deus: Deus, eu não vou pecar. Eu posso morrer, mas não peco. Levanta as tuas mãos. Porque quando você peca, você neutraliza todos os planos de Deus para a tua vida. O futuro que seria de sucesso será interrompido. Para isso você tem que fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Aleluia. Levante as tuas mãos. Alabaca surema facendaca candaracei. Urimiandaraba suribicai. Me diz aqui a voz do Espírito que tem jovem aqui que está sofrendo desafios. Nesta noite Deus vai te fortificar. Fique em pé toda a igreja. Fique em pé, levante as mãos. Orama candaraba suriandarama se candai. Onde fa suribicai, ande suriandalai. Onde maca suribicondereva suriai. Espírito Santo que já está na nave desta igreja, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção nesta noite. Espírito Santo de Deus, a mesma palavra que Paulo deu a Timóteo, você consegue, porque Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de coragem, jovem. Você consegue, você tem capacidade de ser fiel, você tem capacidade de andar na verdade, você tem capacidade de fazer sim a vontade de Deus. Levante as mãos. Derrama, meu Deus, derrama nesta noite a tua glória, derrama a tua unção nesta noite. Lembra surabacandarai, é façuribiconderamassapa. Levante as mãos e adore, levante as mãos e adore, levante as mãos e adore. Lá vai o profeta, lamangonde casuribicai, oremando que a façuriandara mandava sobepa, endecandoro mandara suribicai. Urimindecandara mandara suribicoi. Indecai, escute a minha voz. Onde manda candaraba suribicoi. Eu sou Deus, que eu estou pronto para te levantar, filho. Andacá mandara suribiondera sei. Só escuta a minha voz e me envolve com meu poder, que eu estou pronto para te levantar. Não dá ouvido para as fofocas e para o engano, porque nesta noite eu libero uma glória sobre a tua vida. Amacandaraço. Levante a mão, adora. Levante as mãos e adora. Levante as mãos e adora. Já está liberado aí, ó. Já está liberado a glória de Deus. Já está liberado. Receba. Quem não é batizado, seja batizado agora. Feche os olhos, mocidade. Receba. Quem não é batizado, seja batizado agora com o Espírito Santo. Te fortifica na graça que é em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, levante as mãos. Levante as mãos. Ramacandarava surianda labasei. Lamaconde façurianda rabana, receba aí. Tem jovem aí que está desviado, Deus te chama. Deus está te chamando, aleluia.
levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore, levante as mãos e adore. Não vou me deixar vencer pelo Adore inimigo. a Deus, aleluia. Vou lutar, vou conquistar, e o seu Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até nas minhas fraquezas. Estou armado e fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, Vai trazer alegria ao coração. o louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Liberei milagres, livros não se abrem. Já tô vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver O céu mover, os céus se abrir, a terra tremer, Deus descer Receba, aqui, adore, com receba. autoridade, com muito poder. Receba autoridade Louve nesta e adore, noite. até Deus responder. O céu mover, os céus se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, Até Deus responder. Receba nesta noite. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração. o louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Liberei milagres, e prisão se abre. Já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, Até Deus responder. louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade.